Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Bora lá para nossa aula, agora sobre a tabela da temporalidade. A gente vai falar sobre avaliação de documentos e tabela da temporalidade, que eu vou dizer para você. É um dos assuntos mais importantes da arquivologia. Eu sei que eu falei que o ciclo vital dos documentos é um assunto importantíssimo, né? Ó, vital, né? Que eu disse. Pois é, mas aqui a gente continua falando do ciclo vital dos documentos. A gente só está ampliando agora esse conhecimento e aqui tem conteúdo muito importante para a tua prova. Então fica bem esperto aí, bem ligado, volta de Nárnia e vem comigo. Vamos lá. Então, avaliação e tabela da temporalidade. O que é a avaliação de documentos? A avaliação de documentos é uma análise que é feita nos documentos e que vai determinar o prazo de guarda dos documentos e a destinação dos documentos. E o que é prazo de guarda e destinação? Prazo de guarda simplesmente é o tempo que os documentos ficam no arquivo corrente e intermediário, e a destinação final é quando o documento ele perde o valor administrativo primário, lembra que é um valor temporário, e ele então é eliminado. Mas se ele recebe o valor secundário por contar a história da instituição, ele é recolhido. Então a gente tem duas possíveis destinações, a eliminação ou o recolhimento. Então perceba, a avaliação de documentos, ela consiste em determinar prazo de guarda e destinação dos documentos, sendo que o prazo de guarda é o tempo que o documento fica nos arquivos corrente e intermediário, e a destinação pode ser a eliminação ou o recolhimento. E aí, o arquivista, né, ele faz essa avaliação dos documentos e dessa avaliação vai resultar uma ferramenta, que é uma ferramenta importantíssima na arquivologia, que é a tabela da temporalidade. Então, a avaliação de documentos ela é realizada com o intuito de se produzir a tabela da temporalidade. É muito lógico isso, porque a tabela da temporalidade contém o prazo de guarda e a destinação. Então, como é que eu vou preencher a tabela da temporalidade, prazo de guarda, destinação, sem saber o prazo de guarda e destinação? Pois bem, eu faço a avaliação dos documentos primeiro, determino o prazo de guarda, determino a destinação dos documentos e aí sim eu posso produzir a tabela da temporalidade. Então, a avaliação, e a gente já vai ver essa tabela, tá? Calma lá que a gente já vai falar dessa tabela. A avaliação, ela deverá ser realizada, então, no momento da produção, paralelamente ao trabalho de classificação. Muitas vezes, na prática, isso não é feito, não se consegue por causa do volume de documentos. Né? Então, o documento é classificado, ele começa a tramitar e aí vai se fazer a avaliação. Mas o ideal é nesse momento de produção do documento, para evitar essa acumulação desordenada, né? Segundo critérios temáticos, numéricos, cronológicos, enfim. E aqui a gente tem, junto da avaliação, o conceito de triagem. Né? Por quê? O conceito de triagem às vezes se confunde com o conceito de avaliação, porque tanto a triagem quanto a avaliação, elas se relacionam quanto à depuração da massa documental arquivística. Por quê? Porque vai se eliminar documentos sem valor e preservar aqueles que o tenham. Né? Na avaliação, ali na destinação, vai se eliminar o que não tem valor e vai se conservar o que tem valor. Né? E isso independe se for valor primário, para fins administrativos, ou o valor histórico ali do arquivo permanente. Então, o que é essa seleção ou triagem? É a separação dos documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante critérios e técnicas previamente estabelecidos em tabela da temporalidade. Então, enquanto a avaliação de documentos e a triagem, ela se confunde, porque as duas vão selecionar, vamos dizer assim, os documentos que têm valor primário e os documentos que servem administrativamente ou que são recolhidos, vai separar dos documentos
que serão eliminados, né? Que serão eliminados. Uma e outra, se você olhar, faz isso. A avaliação de documentos, ela vai resultar na tabela da temporalidade, então ela é feita antes da tabela da temporalidade. Já a seleção ou triagem, o que acontece aqui? Olha, vai se separar esses documentos mediante critérios e técnicas estabelecidos em tabela da temporalidade, então ela é pós-tabela da temporalidade. A seleção ou triagem é um conceito pouquíssimo cobrado em prova, mas eu coloquei aqui por desencargo mesmo de consciência, pode vir aí na tua prova para você ter essa ideia do que é essa seleção ou triagem. Então, ela é realizada no âmbito dos arquivos correntes e intermediários, por técnicos previamente orientados, claro, né? Seguindo o que está estabelecido na tabela de temporalidade ou na própria avaliação de documentos. Então, pode ter sido feita a avaliação de documentos, não ter sido produzida ainda a tabela de temporalidade, e aí o arquivista, para fazer essa seleção, essa triagem, ele vai olhar o que está ali nesses relatórios de avaliação, ok? Então, aqui está de novo o conceito, né, para você olhar, mas eu quero voltar aqui. Então, vai separar dos documentos de valor permanente aqueles passíveis de eliminação. E ele vai olhar na tabela da temporalidade. Ou seja, a seleção triagem está olhando aí para a destinação, documentos que são recolhidos dos documentos que serão eliminados, ok? Então, a seleção é a separação física dos documentos para tarefas como eliminação, que vai destruir os documentos que, né, não tem mais valor administrativo e não receberam um valor secundário. Transferência, envio dos documentos para o arquivo intermediário, ok? E lá ele vai aguardar o cumprimento dos prazos de guarda até a destinação final. Aí vai ficar lá no arquivo intermediário, né, quando se fala de transferência é isso. E o recolhimento, quando o documento vai para o arquivo permanente. Então, estando aqui no arquivo permanente, vai se elaborar os instrumentos de recuperação da informação, lá os instrumentos de pesquisa, lembra que a gente estudou nas atividades do arquivo permanente? Então, o tratamento técnico dos documentos é feito por conjuntos documentais, que são os fundos, né? Esses fundos podem ser subdivididos em séries, subséries, enfim, a divisão ali. Então, temos aqui na seleção a eliminação, a transferência e o recolhimento. Né? Para isso que é feito, ela vai ajudar nessas tarefas. Bom, voltando aqui para a avaliação de documentos. Aqui eu só abri um parênteses para a gente ver essa diferença entre a avaliação e a seleção, a avaliação e a triagem. Sendo que seleção, triagem cai pouquíssimo em prova. Ok? Mas eu abri esse parênteses para falar um pouquinho disso. Então, vamos voltar a falar da avaliação de documentos. A gente já viu que é diferente da seleção. A avaliação de documentos, essa cai bastante em prova. Olha, difícil você ter uma prova, aí se tiver uma prova bem organizadinha e tal, né, como a gente espera, é difícil não ter questão sobre avaliação de documentos ou tabela da temporalidade. É difícil não ter. Claro, às vezes tem prova que não tem, mas é raro. A gente tem muita questão aí, se vai resolver questões de provas passadas, você vê isso. Então, a avaliação de documentos consiste em analisar prazo de guarda, que é o tempo que o documento fica no arquivo corrente intermediário, e a destinação final, que pode ser eliminação ou recolhimento, só para a gente retomar aqui. E a avaliação de documentos resulta na tabela da temporalidade. O que é o prazo de guarda? É o período que o documento deve ser mantido nos arquivos correntes e intermediários. Então, vai se pegar lá um documento, como é que se vai analisar esse prazo de guarda? Vai se pensar assim, olha, esse documento aqui, ele vai ficar tramitando com muita frequência durante 3 anos. Que arquivo que ele fica se ele está tramitando com muita frequência? No corrente. Então, quer dizer que ele vai ficar 3 anos, olha, um prazo de guarda no arquivo corrente, um exemplo, isso é exemplificativo, ele vai ficar 3 anos no arquivo corrente.
Ah, e esse documento ele precisa ser guardado por precaução? Vamos pensar que esse documento precisa ser guardado por precaução durante 2 anos. Então, ele vai para o arquivo intermediário durante 2 anos. Então, a gente está vendo aqui o exemplo de um documento que a gente analisou, que ele vai ficar 3 anos sendo consultado com frequência. Logo, ele está no arquivo corrente. Ele vai ficar 2 anos guardados por precaução. Ele ainda tem valor administrativo primário, ou seja, ele vai ficar no arquivo intermediário. Qual que é o prazo de guarda dele? 5 anos. Posso analisar um outro documento, que vamos dizer que ele vai ficar 1 ano sendo consultado com muita frequência. Então, ele vai ficar 1 ano no arquivo corrente. E depois desse 1 ano, ele já perde o valor administrativo. Ele é eliminado. Então, o prazo de guarda dele foi apenas de 1 ano. Ele nem chegou no arquivo intermediário. Professora, por que eu não conto o arquivo corrente mais intermediário e mais o permanente? Porque a conta não fecha. Quer ver? Vou te mostrar. Se esse documento fica 5 anos no corrente, por exemplo, vai se avaliar os documentos. Tem documentos que já tem uma tabela onde vai se ver o prazo de guarda dele. Já está estabelecido para facilitar o trabalho. Por exemplo, atas tanto tempo, carta tanto tempo, ofício tanto tempo, que vai, né, tal prazo de guarda, para facilitar. Mas isso não cai para a nossa prova. Isso cai quando a pessoa vai fazer uma prova para arquivista, ok? Agora, por que não entra o arquivo permanente? Como eu falei, a conta não fecha. Se eu exemplificar um documento, por exemplo, analisar um documento que ele vai ficar 5 anos no arquivo corrente, mais 2 anos no intermediário. Ele tem um prazo aqui de 7 anos, né? 5 anos no corrente, 2 no intermediário, 7 anos de prazo de guarda. Se eu fosse colocar o arquivo permanente, me diz, quanto tempo o documento fica no arquivo permanente? Para sempre, percebeu? Como é que eu vou somar 5 mais 2 mais para sempre? A conta vai dar sempre para sempre. Viu que a conta não fecha? Então, o prazo de guarda, ele é sempre o arquivo corrente e o arquivo intermediário, ok? Todo documento, ao término do seu ciclo vital, deve ser encaminhado à destinação final. Quando que ocorre o grande momento da destinação final? Quando é esse grande momento? Quando ele perde o valor administrativo. Então, o momento em que o documento perde o seu valor administrativo é que vai se perguntar, pera lá, esse documento aqui, ele tem valor secundário? Ele conta a história da instituição? É o julgamento do documento, mais ou menos isso. Se foi bom, se foi ruim. Se ele conta a história da instituição, ele perdeu já o valor administrativo, já era. Se ele conta a história da instituição, ele recebe o valor secundário. Aí a destinação é o recolhimento. Mas se ele não conta a história da instituição, ele já perdeu o valor administrativo. Ele não serve mais para nada, meu filho. Ele é eliminado. São as 2 possíveis destinações. Então, pode ser a eliminação, quando o documento não tiver valor histórico, e a guarda permanente, que também é chamada de recolhimento, quando o documento tiver o valor histórico. Ok? E a eliminação, aqui a gente vai falar então um pouquinho da eliminação. Os processos de eliminação mais indicados são fragmentação, maceração, alienação por venda ou doação. Gente, essa maceração já caiu em prova. Você sabe o que é maceração? Pois ó, pasme. Maceração, se você já assistiu ou leu, né, o livro Código da Vinci, lá falava em maceração. Você pega o documento e você deixa ele imerso em água até que ele desintegre, que ele seja eliminado. Por que nesse filme tinha maceração? Porque falava ali da Inquisição, a história faz você lembrar do conceito, né? Não é perda de tempo não. Ele falava ali da Inquisição e naquela época pensava-se assim que para eliminar um livro, né, um documento, um livro,
que contivesse ali coisas assim, vamos dizer assim, não muito legais, meio satânicas assim, você tinha que eliminar o conteúdo físico, vamos dizer assim, espiritual, né? E eles acreditavam que só se dava através da maceração. Não é o caso do documento arquivístico, tá? Mas é uma forma de eliminação. Foi cobrado pela banca FCC o que era maceração. E já outras bancas exemplificaram como uma forma de eliminação, ok? Então, deixar o documento diluindo em água, certo? Bom, existem várias formas de eliminação. A mais comum é a fragmentação. Esses documentos são fragmentados, picotadinhos, eles vão para reciclagem. Isso é muito comum hoje em dia de acontecer. Mas, como a arquivologia ela vem de tempos e tempos atrás, era comum utilizar a incineração. Só que a incineração hoje em dia, ela não é mais recomendada. Por quê? Porque isso já foi para a prova, bancas como o CESP já cobraram isso. A incineração não é recomendável porque a fumaça polui o meio ambiente. Mas quando a gente pega a legislação, por exemplo, da microfilmagem, que é lá de 1968, é antiga, falava que os documentos microfilmados podem ser destruídos através da incineração. Então, quer dizer, está na legislação ainda que isso pode acontecer. O examinador não pode dizer é proibido incinerar. Não pode, mas, porque não tem essa proibição. Mas os autores, o examinador pode falar quanto ao que os autores pregam, que não é recomendável incinerar, porque a fumaça prejudica o meio ambiente. Então, isso está aqui. O processo de incineração deve ser evitado por não ser ecologicamente correto. Não é proibido, mas não é recomendável, ok? Então, os processos aqui de eliminação. E vamos falar agora sobre a tabela da temporalidade. Então, a gente já sabe que para produzir a tabela da temporalidade, a gente tem que avaliar primeiro os documentos, ou seja, determinar prazo de guarda e destinação. Então, preste atenção nesse conceito importante. A tabela da temporalidade é uma ferramenta resultante da etapa de avaliação de documentos. Isso cai na tua prova, não esquece disso. A tabela da temporalidade é o instrumento, eu falei ferramenta, pode ser ferramenta, instrumento, resultante da etapa de avaliação de documentos, que determina prazo de guarda nas fases corrente e intermediária, que é o que a gente aprendeu, e a sua destinação, que pode ser a eliminação ou o recolhimento aí para guarda permanente, ok? Então, quando a gente fala aí de tabela da temporalidade, a tabela da temporalidade vai conter, então, esse prazo de guarda e essa destinação, ok? Quando a gente também fala de tabela da temporalidade, a tabela da temporalidade ela vai ser elaborada por uma comissão. Deixa eu colocar aqui pra gente. E que isso que eu estou, então, falando para você está lá no decreto 4.073, né? Que eu falei já para você que a gente tem que estudar. Então, a tabela da temporalidade será elaborada por uma comissão chamada de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Tanto a tabela da temporalidade quanto a avaliação de documentos é feita por essa comissão, que também pode ser chamada de Comissão de Análise de Documentos. E ela é aprovada por autoridade competente. Então, veja, a tabela da temporalidade, ela é elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e é aprovada por autoridade competente. Não inverta as coisas, é elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e aprovada por autoridade competente. O examinador, sim, vai perguntar para você, quem aprova a tabela da temporalidade? Autoridade competente. Quem elabora? Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Percebeu que ele pode inverter aí os conceitos, trocar as bolas? Fica atento com isso, que ele pode fazer isso sim. Lá no artigo 18º, um artigo importante do decreto 4.073, a gente tem que em cada órgão e entidade, vou ler porque é artigo, a gente precisa saber dessa letra da lei.
Tá? Já é o que eu já expliquei para você, já expliquei isso para você com as minhas palavras aqui, mas a gente precisa ver certinho como está na letra aqui da lei, do decreto 4.073, lá no artigo 18. Em cada órgão e entidade da administração pública federal será constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de, isso aqui é importante para você, orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação. O que é que essa comissão permanente de avaliação de documentos é responsável? O que ela faz? Ela realiza o processo de análise, avaliação dos documentos e a seleção, que a gente falou, o que é a seleção, né? Seleção, triagem, da documentação que está sendo produzida ali no seu âmbito de atuação. Tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. Percebe que tanto na avaliação de documentos a gente vai fazer isso, quanto na seleção de documentos, ok? Percebeu? Então, a gente já tendo esses conceitos que a gente acabou de estudar, a gente consegue entender esse artigo do decreto 4.073, lá de 2002, que é tão importante pra gente, pra nossa prova. Valeu? Tá comigo? Tamo junto? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um resuminho, a tabela de temporalidade, é um resuminho de coisa importante, né? Quem que elabora, então, quem que elabora a tabela da temporalidade é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Quem que aprova? A autoridade competente. Não esquece disso, tá? Tá aqui bonitinho para você não esquecer desse conceito importante. Já falei 1000 vezes, né? Mas você sabe que o nosso cérebrozinho aqui, ele aprende por repetição. É, isso aí. Aqui a gente tem um esqueminha bem legal, que cai bastante em prova também, que a gente vai estudar ele aqui. Olha, eu até vou deixar esse esqueminha aqui e eu vou fazer ele de novo rabiscando pra gente. Então, quando o documento está no arquivo corrente, vamos colocar as fases aqui. Arquivo corrente, intermediário. Ele tá bonitinho ali pra você, mas eu vou fazer ele de novo aqui, tá? Porque eu acho que quando a gente vai rabiscando assim, a gente vai construindo o conceito, construindo o conhecimento, e depois você fica com ele bonitinho para você revisar, ok? Então, no arquivo corrente, os documentos são produzidos, recebidos, sempre quando os documentos são produzidos, recebidos, estão no arquivo corrente, é lá que eles são consultados com muita frequência, tem valor primário. Mas o que pode acontecer com um documento quando ele está no arquivo corrente? Se ele perder o valor primário e não receber o valor secundário, ele pode ser eliminado. Se ele deixa de ser consultado com muita frequência para ser consultado com pouca frequência, ele continua tendo valor administrativo, ele é transferido. Então, a gente tem aqui a transferência. Vou colocar até aqui eliminação. Eliminação, para ficar mais bonitinho. Transferência, quando o documento ele sai do arquivo corrente, ele vai ali para o arquivo intermediário, ocorre essa operação, então, de transferência. Quando o documento perde o valor administrativo primário, recebe o secundário, aí ele é recolhido. Recolhimento, a gente tem a operação de recolhimento, que é quando o documento, que pode estar no arquivo corrente intermediário, ele vai para o arquivo permanente, ok? O que pode acontecer com o documento quando ele está no arquivo intermediário? Também eliminação, se ele perde o valor primário e não recebe o secundário, e o recolhimento, que é quando ele perde o valor primário e recebe o valor secundário. Aí ele vai para o arquivo permanente, recolhimento. Percebe que no intermediário, o que acontece com ele? A destinação, ele está aguardando a destinação. Isso cai bastante em prova. No arquivo intermediário, os documentos aguardam destinação final, que é a eliminação ou recolhimento.
No arquivo permanente, quando o documento é recolhido, ele nunca será eliminado. Ele fica lá para sempre, ok? Então, é isso que está aqui neste esqueminha para você, ok? Aqui, ainda mais um pouquinho de resuminho para você, né? Para você entender aqui, mas é tudo que eu já expliquei aqui para você anteriormente. E aqui a tabela da temporalidade, tá? A tabela da temporalidade que a gente tem aqui algumas informações importantes. Então aqui, que seria um que escapou aqui, todo documento será criado na fase corrente. Aqui é revisão também do que a gente já viu e que leva à tabela da temporalidade. Então vou passar mais rapidão aqui. A fase corrente é composta por arquivos setoriais, que estão próximos aos setores, né, que estão utilizando esses documentos. Tá? Após cumprir seu prazo na fase corrente, os documentos podem ser eliminados, transferidos ou recolhidos, que também é tudo que eu já falei aqui para você. Após cumprir seu prazo na fase intermediária, os documentos poderão ser eliminados ou recolhidos. Tá? E os documentos históricos serão recolhidos à fase permanente, onde jamais serão eliminados, ou seja, revisão da revisão da revisão, né, que a gente já viu. A eliminação pode ocorrer em 2 das 3 fases do ciclo vital, ou seja, corrente e intermediário, nunca na permanente. Isso aqui é bem importante. Às vezes o examinador fala assim, o documento, porque ele é microfilmado, ele pode ser eliminado na fase permanente. Não, não pode. Ele não pode, não tem mas, não tem porém. Ele não pode ser eliminado. E aqui um exemplo de tabela da temporalidade para a gente analisar. Então aqui eu tenho o assunto do documento, eu tenho prazo de guarda, destinação final e uma coluna para observação. Aqui eu tenho a classificação do documento, lembra? Que ela é opcional de colocar na tabela da temporalidade. Então aqui é um exemplo de tabela da temporalidade. Ela tem que ter o assunto do documento, tem que ter prazo de guarda, destinação e essa coluna de observação. Mas, por exemplo, a classificação, ela é opcional. Então, aqui o assunto, o documento modernização e reforma administrativa. Ele vai ficar 5 anos no arquivo corrente, 5 anos no intermediário, ou seja, ele tem um prazo de guarda de 10 anos. E a destinação final dele é a guarda permanente, ou seja, o recolhimento. Já planos, programas e projetos de trabalho, eu tenho 5 anos no corrente, 9 no intermediário. 5 e 9, 14. 14 anos de prazo de guarda, destinação final, guarda permanente, e ele tem uma observação. São passíveis de eliminação documentos que se encontrem recapitulados em outros. É uma observação que foi colocada aqui pelo arquivista. Pode ter uma observação ou não, mas sempre tem a coluna. Registro nos órgãos competentes, 3 anos no arquivo corrente, não foi transferido, então ele tem 3 anos de prazo de guarda e a destinação final foi a eliminação. Então aqui um exemplo de tabela da temporalidade, que é um instrumento resultante da etapa de avaliação de documentos. A avaliação de documentos, ela vai definir prazo de guarda e destinação final, e que é utilizado para você preencher e produzir a tabela da temporalidade. Acho que agora fechou uma lógica ali, porque que a tabela da temporalidade é resultante da avaliação de documentos, percebeu? E a gente termina aqui essa aula importantíssima. Essa aula é bem importante, tá? Faça bastante questões sobre esse assunto, que vai ajudar você a gabaritar as questões sobre avaliação de documentos e tabela da temporalidade, que provavelmente estarão na sua prova, ok? Beijo para você, até a próxima aula.